Ao longo da história da humanidade, os maiores saltos tecnológicos raramente nasceram do conforto ou da tranquilidade. Eles emergiram, na maioria das vezes, de períodos de tensão extrema, medo coletivo e disputas existenciais entre nações. Guerras comprimem décadas de pesquisa em poucos anos, eliminam barreiras orçamentárias, reduzem burocracias e transformam hipóteses em urgências. Em tempos de conflito, a pergunta deixa de ser "isso é viável economicamente?" e passa a ser "isso garante nossa sobrevivência?". É nesse ambiente de pressão absoluta que surgem tecnologias incorporadas ao cotidiano civil como ferramentas banais, quase invisíveis em sua origem militar. O mundo moderno hiperconectado, automatizado e geolocalizado é o legado silencioso de decisões tomadas em cenários de guerra. Um dos exemplos mais emblemáticos é a internet, cuja base estrutural foi concebida durante a Guerra Fria, o lançamento do satélite Sputnik. Pela União Soviética, provocou nos Estados Unidos um choque estratégico profundo. Demonstrava que o adversário possuía capacidade tecnológica para atingir qualquer ponto do planeta. O verdadeiro temor não era apenas o ataque físico, mas a possibilidade de um colapso nas comunicações militares em caso de guerra nuclear, para evitar que o país ficasse cego, surdo e incapaz de coordenar respostas. Foi criada a ARPA. Sua missão incluía desenvolver uma rede de comunicação descentralizada, capaz de continuar funcionando mesmo que partes significativas da infraestrutura fossem destruídas. Assim surgiu a ARPANET, baseada no princípio da comutação de pacotes, garantindo resiliência estrutural. Uma arquitetura pensada não para conectar pessoas socialmente, mas para assegurar sobrevivência estratégica. Décadas depois, Tim Berners-Lee, trabalhando no CERN, desenvolveu a World Wide Web. Ele transformou uma infraestrutura militar complexa em uma interface acessível ao público, permitindo que aquela rede criada para resistir ao apocalipse nuclear se tornasse o espaço onde hoje circulam mensagens, negócios, entretenimento e conhecimento. De maneira semelhante, o GEPS nasceu da obsessão militar por precisão absoluta. Em cenários de combate, um erro de poucos quilômetros pode significar bombardear o alvo errado ou provocar um conflito não planejado, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O sistema utiliza uma constelação de satélites equipados com relógios atômicos extremamente precisos, capazes de calcular posições na Terra com base em diferenças minúsculas de tempo na recepção dos sinais. Inicialmente, o acesso civil era propositalmente impreciso, pois controlar a precisão significava controlar poder estratégico. Somente após eventos que demonstraram os riscos da navegação imprecisa. E a partir do ano 2000, a precisão total foi liberada ao público, permitindo que essa tecnologia concebida para guiar mísseis e tropas se tornasse base para aplicativos de transporte e navegação cotidiana em smartphones. A ponto de hoje, a economia mundial depender profundamente de sua estabilidade. Outro marco decisivo foi o desenvolvimento dos computadores eletrônicos durante a Segunda Guerra Mundial. A complexidade dos cálculos balísticos e criptográficos superou a capacidade humana de processamento rápido e confiável. O ENIAC foi projetado para calcular trajetórias de projéteis em velocidade inédita, ocupando salas inteiras e consumindo quantidades gigantescas de energia, inaugurando uma nova lógica. A possibilidade de delegar às máquinas parte do trabalho cognitivo humano. Após o conflito, essa capacidade de cálculo foi gradualmente adaptada para fins civis, impulsionada pela invenção de transistores, circuitos integrados e microprocessadores, até chegar ao ponto em que hoje carregamos no bolso dispositivos
milhões de vezes mais poderosos do que os computadores usados para vencer guerras globais, transformando radicalmente economia, comunicação e produção de conhecimento. No campo da energia, o Projeto Manhattan representou talvez o ápice da mobilização científica motivada por conflito, reunindo milhares de cidadãos cientistas para explorar a fissão nuclear com o objetivo de criar uma arma decisiva. As detonações em Hiroshima e Nagasaki demonstraram ao mundo um poder destrutivo sem precedentes e inauguraram a era nuclear, na qual a própria sobrevivência da humanidade passou a depender de equilíbrios geopolíticos delicados. Posteriormente, essa mesma tecnologia foi redirecionada para a geração de energia elétrica em usinas nucleares, numa tentativa de converter um instrumento de devastação em fonte de abastecimento energético de larga escala, revelando o paradoxo de uma força capaz tanto de aniquilar cidades quanto de iluminar milhões de residências. A aviação a jato também segue essa lógica desenvolvida para garantir superioridade aérea. A tecnologia dos motores a jato nasceu da necessidade de voar mais rápido que o inimigo e dominar os céus. Terminada a guerra, esses motores foram adaptados para a aviação comercial, encurtando distâncias globais, impulsionando o turismo internacional e acelerando a integração econômica entre continentes, tornando o planeta significativamente menor. No campo da medicina, embora a penicilina tenha sido descoberta por Alexander Fleming em 1928, foi a urgência da Segunda Guerra Mundial que levou à sua produção em massa, pois infecções matavam soldados em número alarmante. A necessidade de manter tropas saudáveis acelerou processos industriais e investimentos farmacêuticos, permitindo que, após o conflito, os antibióticos se tornassem amplamente disponíveis à população civil, elevando drasticamente a expectativa de vida global. Da mesma forma, o desenvolvimento de sensores digitais e sistemas avançados de imagem, inicialmente voltados para reconhecimento aéreo e vigilância, evoluiu para os sensores CCD e CMOS, que hoje equipam câmeras digitais e smartphones, evidenciando como tecnologias concebidas para observar movimentos inimigos passaram a registrar momentos familiares e cotidianos. Até mesmo veículos utilitários como os produzidos pela Jeep nasceram de exigências militares por robustez, simplicidade mecânica e capacidade de atravessar terrenos adversos, sendo posteriormente incorporados ao mercado civil como símbolos de versatilidade e liberdade. Ao observarmos esse panorama de forma integrada, torna-se evidente que o mundo contemporâneo é profundamente influenciado por tecnologias desenvolvidas sob a lógica da sobrevivência e da superioridade militar. A guerra funcionou como catalisador, comprimindo tempo, concentrando recursos e eliminando hesitações, gerando inovações que posteriormente foram redirecionadas para usos civis. A tecnologia, portanto, não nasce moralmente orientada para o bem ou para o mal. Ela nasce da necessidade e o que define seu impacto final é a forma como a sociedade decide aplicá-la. O paradoxo fundamental do mundo moderno é que grande parte do conforto, da eficiência e da conectividade que experimentamos diariamente tem raízes em períodos de destruição e medo, revelando que a história do progresso humano é, em muitos aspectos, inseparável da história de seus conflitos.